Meu irmão perseguiu minha namorada, mas minha família o defendeu. Fomos ameaçados, então saímos, recomeçamos e cortamos todo o contato. Assim que minha namorada, Ana, 25, entrou, Peter começou a agir de forma agressiva, deixando-a incrivelmente desconfortável com uma conduta absolutamente fora do personagem. Ele praticamente empurrou nossa mãe de lado só para ser o primeiro a abraçar Ana, e ele a segurou com tanta força que ela teve que se afastar fisicamente. Durante todo o jantar, ele continuou encontrando desculpas para tocar a mão ou o ombro dela, fazendo piadas internas estranhas, apesar do fato de eles terem se conhecido recentemente e, na verdade, me empurrando muitas vezes para sentar ao lado dela, até que ele cruzou a linha ao tentar alimentá-la com o garfo, enquanto olhava atentamente. Ana estava obviamente inquieta, mas ela permaneceu cortês porque era nossa primeira reunião de família e ela queria causar uma boa impressão. Peter passei a noite inteira recitando anedotas embaraçosas sobre minha juventude, distorcendo-as para me fazer parecer um idiota miserável. Ele até contou uma história completamente falsa sobre como teve que salvar minha namorada do colégio do meu alegado abuso emocional, o que nunca ocorreu. Ana sabia que essas histórias não eram genuínas, já que eu já havia contado a ela sobre minha adolescência, mas meus pais apenas concordaram com a cabeça, como se Peter estava jorrando a verdade bíblica. Depois do jantar, as coisas pioraram. Ana ofereceu-se para ajudar na limpeza, na esperança de ser útil. Eu estava ajudando meu pai a mover algumas caixas na garagem quando me lembrei que não tinha visto Ana daqui a pouco. Encontrei-a na cozinha, com Peter, na verdade, bloqueando sua partida. Ele a prendeu na pia e disse que ela merecia alguém mais, excitante do que seu chato e instável irmão mais velho. Ele estava muito perto, uma mão no balcão perto do quadril dela. Ana ordenei que ele recuasse 2 vezes antes de eu entrar. Quando ela me viu, ficou aliviada e veio ficar ao meu lado. Peter apenas ri com desdém, como se tudo fosse uma grande piada, mas Ana estava visivelmente tremendo. Meu noivo Ana e eu namorava há 8 meses, e tudo estava indo muito bem até Peter começou a destruir nossas vidas com seu comportamento compulsivo. Suponho que devo explicar a nossa dinâmica familiar para que isso faça sentido. Peter e fui criado em uma pequena cidade de Minnesota por pais de classe média alta. Nossos pais trabalham no mercado imobiliário e ganham um bom dinheiro, mas sempre priorizaram as aparências em vez de relacionamentos familiares genuínos. Peter nasceu quando eu tinha 3 anos e sempre foi o ponto focal da vida de nossos pais. Ele não poderia fazer nada de errado, mas tudo sempre foi minha culpa. Crescendo, Peter exibiu uma conduta bastante alarmante, que meus pais desconsideraram completamente. Quando ele tinha 6 anos, ele quebrou meu console de propósito porque eu me recusei a deixá-lo jogar quando quisesse. Em vez de penalizá-lo, meus pais adquiriram o que ele tinha e me disseram que eu precisava aprender a compartilhar de forma mais eficaz. Aos 12 anos, ele assassinou meu hamster de estimação, dando-lhe chocolate, sabendo que era mortal, mas meus pais afirmaram que foi um erro e que eu não deveria ter um animal de estimação se não pudesse cuidar dele adequadamente. No ensino médio, ele alegou que eu traí minha então namorada, resultando em nossa separação. Meus pais alegaram que ele estava apenas protegendo-a. Essa tendência persistiu na maturidade. Peter ainda mora na casa dos pais, trabalha na imobiliária do meu pai e geralmente faz o que quer. Ele arruinou todos os relacionamentos que tentei formar. Com minha namorada anterior, ele convenceu a família dela de que eu tinha problemas com jogos de azar, o que era absolutamente falso. Antes, ele contou para outra mulher que eu havia traído todos os meus ex-companheiros, o que também era falso. Meus pais justificavam seus atos ou me acusavam de ser excessivamente dramático. Quando eu conheci Ana, resolvi fazer as coisas de forma diferente. Mantive nosso relacionamento absolutamente secreto da minha família durante os primeiros 3 meses para protegê-la de Peter. Ana é realmente a melhor coisa que me aconteceu. Ela é uma enfermeira pediátrica inteligente e atenciosa em nosso hospital local. Nós nos conhecemos no café do hospital enquanto eu visitava um colega de trabalho que havia passado por uma cirurgia recentemente. Ela estava na hora do almoço e começamos a conversar sobre como o café do hospital estava ruim. Depois de mais algumas discussões no café, começamos a namorar e tudo parecia ótimo.
Ana sabe tudo sobre a história da minha família porque queria que ela estivesse preparada. Na verdade, foi ela quem me incentivou a tentar apresentá-la, alegando que as coisas poderiam ser diferentes agora que éramos todos adultos. Uma das coisas que mais gosto nela é que ela busca constantemente o melhor das pessoas. Acabei concordando em apresentar Ana para minha família em um jantar no mês passado. E então, tudo começou a desmoronar. A principal dificuldade começou. Vários dias depois do jantar, Ana começou a receber ligações e mensagens estranhas de números que ela não conhecia. No início, ela respondeu com respiração pesada ou bloqueios imediatos. Então, eles começaram a deixar mensagens de voz mais estranhas, rotulando-a de arrogante e fria por recusar uma opção melhor. Algumas das mensagens incluíam dados exatos sobre seu horário de trabalho e o que ela vestia naquele dia, provando que alguém a estava observando. Ana não percebia a princípio, mas algumas vozes me lembraram colegas de escola. Essa turma de garotos ainda sai com ele e basicamente segue suas ordens porque seus pais lhe dão dinheiro para gastar. Quando Ana bloquearam esses números, eles simplesmente começaram a telefonar de novos números. Então, amigos começaram a aparecer no hospital, parecendo visitantes, mas na verdade permanecendo na ala pediátrica onde Ana funciona. Eles olhavam para ela por horas, fazendo comentários em voz alta que ela podia ouvir. Na semana passada, um deles a seguiu até o carro depois que ela trabalhava no turno da noite. Ela ficou tão horrorizada que me contatou chorando dentro do carro, com medo de dirigir para casa caso a estivessem monitorando. Eu tive que buscá-la e dirigir seu carro de volta, enquanto meu amigo nos seguia em seu carro para garantir que não estávamos sendo perseguidos. Ana começou a ter ataques de pânico antes de seu turno e seus colegas de trabalho perceberam que algo está claramente errado. Ontem, finalmente consegui provas suficientes para abordar Peter. Eu tinha gravações de correio de voz, capturas de tela de mensagens e imagens de câmeras de segurança do hospital que mostravam seu amigo perseguindo Ana. Então, visitei a casa dos nossos pais, onde Peter ainda reside, e mostrou-lhe tudo. Ele apenas ficou lá sentado, sorrindo presunçosamente enquanto eu falava. Então ele me olhou diretamente nos olhos e afirmou que não tinha ideia do que eu estava falando. Mas, talvez se Ana. Se ela não fosse uma criança tão mimada, ninguém sentiria necessidade de lhe ensinar uma lição. Algo dentro de mim estalou. Quando ele disse isso, e eu bati na cara dele, Peter imediatamente comecei a gritar como se eu tivesse tentado matá-lo, apesar de ter sido apenas um pequeno sangramento nasal. Nossos pais entraram correndo e, claro, perderam o controle. Para mim, não para ele. Eles nem sequer olharam para as evidências que tentei fornecer a eles. Minha mãe ficou furiosa com o ataque de seu pobre filho, enquanto meu pai gritava que eu sempre tive ciúmes dele, Peter, e precisava de ajuda profissional para meus problemas de raiva. Quando tentei explicar o assédio, minha mãe disse: Ana provavelmente estava flertando com Peter no jantar e agora está se fazendo de vítima porque foi pega. Papai me incentivou a sair de casa e não voltar até que eu pedisse desculpas. Peter, e coloquei minha cabeça no lugar. Estou escrevendo de Ana Apartamento, onde estou hospedado desde ontem à noite. Ela finalmente adormeceu no outro quarto depois de chorar por horas, com medo de ir trabalhar amanhã. A supervisora de Ana tem sido compreensiva até agora, mas ela teme que, se o problema piorar, ela possa perder o emprego. Ela gosta de trabalhar com crianças em pediatria e não deveria ser forçada a desistir por causa do meu irmão louco. Eu realmente não sei mais o que fazer. Toda vez que penso Peter não pode ir mais baixo, ele prova que estou errado. Nossos pais estão absolutamente encorajando suas ações e têm criticado tanto a mim quanto Ana sobre o que está acontecendo. A polícia não tomará medidas a menos que haja provas mais diretas que liguem Peter ao assédio. Ana está apavorada, seu emprego está em perigo e minha família nos trata como se o problema fosse nós. Alguém já lidou com algo assim? Como faço para manter Ana seguro ao lidar com uma família tão tóxica? Devo fazer mais para capturar tudo o que acontece? Qualquer conselho seria muito apreciado. Estou perdendo o juízo. Atualização 1. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a todos que responderam ao meu primeiro post. Ler todas as suas respostas me ajudou a perceber a gravidade do problema.
Ana, e tentei seguir muitos dos conselhos que muitos de vocês deram sobre documentar tudo e tomar medidas legais. Infelizmente, as coisas pioraram nas últimas 2 semanas e preciso reclamar disso. Seguimos as instruções e fomos à polícia. Ana, e passei horas reunindo provas, incluindo capturas de tela de todas as mensagens ameaçadoras, gravações de correio de voz e imagens de segurança do hospital que mostravam Peter à espreita. Também recebemos testemunhos escritos de 3 dos Ana colegas de trabalho que testemunharam a conduta de perseguição. O agente com quem falamos inicialmente estava preocupado, especialmente em relação ao assédio no local de trabalho, mas as coisas rapidamente se tornaram difíceis. Acontece que Ryan, o melhor amigo e um dos principais perpetradores do abuso, é filho de um sargento da polícia local. Quando mencionamos o nome de Ryan, o tom do policial mudou completamente. Ele começou afirmando que, sem provas concretas de que Peter estava coordenando tudo, havia pouco que pudessem fazer. Indicou ainda que Ana estava interpretando mal a atenção amigável de pessoas que estavam apenas rondando o hospital por motivos legítimos. Ele ainda teve a arrogância de se perguntar se Ana de alguma forma despertou seu interesse. Queríamos falar com outro policial, de preferência uma mulher, mas eles recusaram. Por fim, declararam que enviariam um aviso a todos que pudéssemos identificar na fita. Mas isso era tudo o que podiam fazer na ausência de evidências específicas de ameaças reais. Parecia uma absoluta perda de tempo. A reação dos meus pais foi muito pior do que eu esperava. Um dia depois de irmos à polícia, Peter cheguei na casa deles com um olho roxo, alegando que eu havia batido nele novamente. Eu não o via desde a noite em que bati nele, 2 semanas antes. Mas meus pais rapidamente acreditaram nele. Minha mãe ligou, soluçando sobre como eu havia perdido o controle e estava tentando destruir Peter a vida. Ela disse que ir à polícia demonstrou que eu estava tentando prejudicar propositalmente o futuro dele por causa de um mal-entendido estúpido. Então meu pai ligou. Ele ficou furioso. Ele ameaçou me cortar financeiramente, o que teria sido problemático se eu ainda dependesse deles. Felizmente, tenho uma carreira estável em desenvolvimento de software e em meu apartamento. Ele também ameaçou me demitir da imobiliária da família, convenientemente esquecendo que nunca trabalhei lá. Aquilo é trabalho. Isso realmente demonstra que eles não me consideram eu mesmo, mas sim como um acessório para a vida. A verdadeira calamidade ocorreu no fim de semana passado. Minha mãe ligou várias vezes e mandou mensagens, dizendo que queriam consertar as coisas como família. Ela garantiu que Peter estava arrependido por tudo e queria pedir desculpas a mim e Ana. Ela afirmou que haviam discutido limites com ele e que ele sabia que seu comportamento estava errado. Depois de discutir isso com Ana, decidimos dar-lhes a oportunidade de consertar as coisas. Isso foi um erro enorme. Fomos para a casa dos meus pais, esperando um jantar em família para conciliar as coisas. Senti que havia algo estranho desde o momento em que entramos. A casa estava cheia com meus pais. Peter, nossos tios, que costumam apoiar Petteri, o pior de tudo, Ryan e 2 dos caras que estavam perseguindo Ana no trabalho. Minha mãe se referiu a isso como uma intervenção familiar. Durante 2 horas, todos se revezaram nas críticas Ana personagem, enquanto Peter sentei lá parecendo presunçoso. Minha mãe deu uma longa palestra sobre Ana. O óbvio ciúme de Petera, a atratividade e o sucesso de que sucesso e como ela flertou com ele durante o jantar. Ela afirmou, Ana inventou o assédio porque ela sentiu pena de liderar Peter e agora estava tentando encobrir seus rastros. Ana, de acordo com minha tia, provavelmente estava acostumada a receber a atenção dos homens no trabalho e confundiu boa conduta com perseguição por culpa. Peter desempenhou seu trabalho de maneira brilhante, parecendo triste e perplexo sobre o porquê Ana inventaria mentiras tão desagradáveis sobre ele. Ele continuou afirmando como estava feliz por finalmente ter uma cunhada e como estava triste por ela estar tentando colocar todos contra ele. Ryan e seus amigos o apoiaram, alegando que tinham simplesmente vindo ao hospital para ver a avó doente de Ryan, que supostamente se transfere entre andares e apartamentos todos os dias. O mais difícil foi quando eles começaram a questionar Ana estabilidade mental. Eles mencionaram que ela às vezes trabalha no turno da noite, o que sugere que a falta de sono estava contribuindo para sua paranoia.
Eles discutiram o quão estressante deveria ser trabalhar com crianças doentes, como se ela estivesse colocando seu estresse profissional em interações inofensivas com Peter e seus amigos. Minha mãe ainda teve a audácia de sugerir um terapeuta que pudesse ajudar Ana a trabalhar através de sua tendência de criar drama. Ana originalmente tentou se defender discutindo educadamente o assédio e até mesmo enviando-lhes mensagens, e mensagens de voz novamente. Mas eles continuaram falando sobre ela, descartando os fatos como mal-entendidos ou insinuando que ela havia causado tudo. Quando Ryan começou a delinear em detalhes o que Ana usava em dias específicos no trabalho, demonstrando que ele a estava monitorando, meus pais presumiram Ana estava tentando atrair a atenção. As coisas ficaram terríveis quando convidaram Ryan e seus amigos para se juntarem a nós na sobremesa, alegando que queriam demonstrar como eles realmente eram bons jovens. Ana estava com problemas para respirar e teve que sair da sala. Quando tentei segui-la, minha mãe agarrou meu cotovelo e me disse que era hora de escolher entre minha família real e uma garota claramente instável que só estava tentando causar problemas. Ana é quem eu escolho. Saímos rapidamente e não falei com minha família desde aquela noite. Peter aumentaram seu assédio, espalhando relatórios em Ana no local de trabalho de que ela é mentalmente instável e tem um histórico de falsas alegações. Seu supervisor a convocou para uma reunião ontem para levantar preocupações sobre o drama no trabalho. Embora parecesse empático, ele a avisou que as interrupções estavam começando a prejudicar seu desempenho no trabalho e que ela considerava transferir-se para um departamento ou hospital diferente. Contratamos um advogado para nos ajudar a obter uma ordem de restrição, mas o procedimento é lento. Ana tem procurado emprego em outros hospitais e um de seus antigos colegas de trabalho se ofereceu para ajudá-la a encontrar trabalho em um hospital a cerca de 480 quilômetros de distância. Eu odeio que estejamos sendo forçados a tomar medidas tão duras, mas não consigo encarar Ana viver em constante preocupação e tensão. Ela agora soluça antes de cada turno e perdeu peso porque está ansiosa demais para comer adequadamente. Eu realmente não sei mais o que fazer. Todas as tentativas de abordar isto de forma sensata falharam. Minha família é absolutamente louca. A polícia é ineficaz e parece que Peter está ganhando. Como você pode revidar quando as pessoas querem acreditar no pior sobre você e no melhor sobre seu agressor? Atualização 2. Gostaria de ter notícias melhores, mas tudo desmoronou depois do que aconteceu no casamento da minha prima Chloe no fim de semana passado. Tenho tentado compreender tudo nos últimos dias antes de postar esta atualização. O que era para ser uma feliz celebração familiar se transformou em um pesadelo que deixou Peter algemados e nossa família irrevogavelmente despedaçada. Para começar, Chloe sempre foi o único membro da família, além do meu avô, que reconheceu. É engano. Quando éramos jovens, mamãe pegou Peter abusando de seu gato e informou a todos, mas meus pais nos convenceram de que ela estava mentindo para chamar a atenção. Ela nunca se esqueceu e me apoiou totalmente durante todo o período. Ana Condição. Ela até redigiu uma declaração completa para nosso advogado explicando o histórico preocupante. Quando Chloe enviou seus convites de casamento, Ana e eu estava hesitante em ir. Mas Chloe nos ligou diretamente e disse que só convidou Peter porque os pais dela insistiram e ela contratou segurança extra só para ficar de olho nele. Ela também nos sentou à mesa com a família do marido, longe dos meus pais e Peter. Presumimos que, com todas as testemunhas e seguranças presentes, Peter não faria algo estúpido. Estávamos enganados. A cerimônia correu bem, em grande parte devido a deveres como padrinho. Noah, marido de Chloe, é nosso primo do outro lado da família e não sabia de nada do drama. Tudo parecia estar em ordem à primeira vista. Peter sentamos à mesa da família com nossos pais, enquanto estávamos do outro lado da sala com os sogros de Chloe. Ana começou a relaxar e se divertir pela primeira vez em semanas. Ana usei o banheiro por volta das 21h. Ela já havia saído há aproximadamente 10 minutos quando vi Peter não estava mais em sua mesa. Algo parecia estranho, então fui ver como ela estava. Ana gritei quando eu estava prestes a entrar no banheiro. Comecei a correr quando Noah e seu irmão fizeram a curva na minha frente. Eles descobriram Peter empurrando Ana contra a parede do corredor do lado de fora do banheiro, tentando forçá-la enquanto ela lutava. Ele colocou uma mão sobre a boca dela e a outra agarrando seu braço com força, deixando hematomas.
Assim que cheguei, Noah e seu irmão arrastaram Peter fora dela. Ana tremeu e chorou. Seu vestido estava rasgado nos ombros e já havia hematomas, visíveis em seu braço. Peter estava claramente embriagado e começou a reclamar que Ana estava brincando com ele a noite toda. Ela literalmente não chegou perto dele e o seguiu até o corredor. Ela chegou primeiro. O irmão de Noah, um policial de outra cidade, ligou rapidamente para a polícia local. E Noah ajudou Ana para uma sala privada onde Chloe e sua mãe tentaram acalmá-la. Foi aqui que as coisas pioraram ainda mais. Se é que isso é possível. Quando a polícia chegou, meus pais tentaram impedi-los de deter Peter. Minha mãe chorou que foi tudo um mal-entendido, que Ana tinha claramente enganado Peter e que eles não deveriam arruinar sua vida por um pequeno erro de embriaguez. Meu pai tentou fisicamente impedir que os policiais algemassem Peter, instando que tratem isso como um assunto de família. Peter fiquei chorando sobre como Ana seduziu-o e ameaçou a todos, alegando que nenhum de nós entendia do que ele era capaz. Ele parecia absolutamente desequilibrado. Quando finalmente o colocaram no carro da polícia, ele começou a gritar que Ana era uma prostituta que vinha pedindo isso desde o dia em que se conheceram. Alguns convidados capturaram todo o evento em seus telefones. As consequências foram catastróficas. Meus pais entraram em frenesi, telefonando para todos da família para relatar os acontecimentos. Eles alegaram Ana pegou Peter em um local. Tranquilo, aproximou-se dele e gritou de assalto quando ele a rejeitou. Eles alegaram que ela planejou todo o incidente para se vingar Peter por revelar suas mentiras sobre o assédio. Eles até alegaram que Noah e seu irmão bateram Peter antes da chegada da polícia, o que não aconteceu, e que Ana se machucar. O único ponto positivo é que o vídeo do casamento mostra Peter seguindo Ana para o corredor do banheiro, com seus hematomas, muitas testemunhas e provas em vídeo de Peter. Após o colapso durante a prisão, nosso advogado acredita que temos um caso sólido. Vários parentes que compareceram ao casamento se apresentaram para testemunhar sobre ações de durante a noite, incluindo comentários inapropriados que ele fez sobre Ana e como ele a perseguiu durante a recepção. Meus pais ameaçaram me deserdar a menos que Ana descarta as reivindicações. Eles têm telefonado e enviado mensagens sem parar, ora se desculpando por ter destruído a família, ora ameaçando me excluir da herança. Eles até apareceram ontem, no meu apartamento, gerando um tumulto que levou meus vizinhos a contatar a polícia. Minha mãe gritou sobre como eu estava colocando seu doce menino na prisão, enquanto meu pai jurou garantir que eu nunca mais trabalhasse neste estado. Ana e tomei uma decisão. Ela aceitou uma oferta de emprego em um hospital a 480 quilômetros de distância e pretendo trabalhar remotamente para minha empresa. Vamos nos mudar no final do mês que vem. Muitas pessoas podem acreditar que estamos fugindo, mas simplesmente precisamos escapar da toxicidade e recomeçar em algum lugar novo. Chloe entende e concordou em nos manter atualizados sobre quaisquer acontecimentos familiares. A parte mais difícil de tudo isso é saber que minha família nunca aceitará que Peter precisa de ajuda. Mesmo depois de vê-lo abusar de alguém em um casamento na frente de testemunhas, elas continuam a defendê-lo e a culpar a vítima. Muitas vezes me perguntei o que poderia ter acontecido se alguém tivesse intervindo quando éramos crianças, mas nunca saberemos. Neste momento, só preciso de me concentrar na salvaguarda Ana e criando nossa nova vida juntos, longe de Peter e o comportamento facilitador dos meus pais. Atualização 3. Eu não tinha planejado enviar mais atualizações, mas ontem aconteceu, algo que me sinto obrigado a contar. Depois de 4 anos de feliz silêncio por parte de minha família, recebi um telefonema frenético de minha mãe, deixando-me com uma sensação de vingança e de coração partido. Primeiro, uma pequena atualização sobre Ana e eu. Nós nos casamos há 2 anos em uma cerimônia curta com a presença da família de Chloe e Ana parentes. Compramos uma casa em nosso novo local e Ana agora é a enfermeira pediátrica chefe de seu hospital. Ainda trabalho remotamente para a mesma empresa, mas fui promovido a desenvolvedor sênior no ano passado. Estamos esperando nosso primeiro filho, uma menina, em 3 meses. A vida tem sido serena e alegre, o que torna o que vou dizer muito mais assustador.
Ontem à tarde, eu estava em uma conferência quando meu telefone começou a tocar incessantemente com ligações da minha mãe. Normalmente desconsidero números estranhos porque minha família tem tendência a comprar novos telefones para entrar em contato conosco. Mas desta vez, ela deixou uma mensagem que parecia verdadeiramente frenética. Quando liguei de volta, ela estava chorando tanto que não conseguia ouvi-la. Peter casou-se com uma mulher chamada Olivia no ano passado. Todos nós não sabíamos disso, porque não conversávamos com esse lado da família desde o casamento. Aparentemente, Peter conheceu Olivia na igreja e suas famílias planejaram rapidamente o casamento. Minha mãe continuou falando sobre como tudo era maravilhoso, como Peter finalmente encontrou uma boa mulher cristã que o entendia e como todos eram tão felizes até a semana passada. A colega de trabalho de Olivia chamou a polícia na quinta-feira passada, depois que ela não compareceu ao trabalho por 3 dias. Os policiais descobriram Olivia gravemente ferida durante uma verificação de bem-estar. Ela tinha 2 costelas quebradas, um pulso quebrado e vários hematomas pelo corpo. Mas eis o que realmente me surpreendeu. Quando a polícia investigou mais a fundo, descobriu que meu pai estava ajudando Peter em esconder o abuso durante meses. Olivia finalmente desabou e contou tudo à polícia. Peter começou a bater nela apenas 2 meses depois de se casarem. Cada vez que ela ameaçava ir embora ou contar a alguém, meu pai intervinha usando seus contatos imobiliários para pressionar a família de Olivia sobre a hipoteca ou ameaçando demiti-la de um emprego em uma das empresas de um amigo. Ele até convenceu os pais de Olivia de que ela estava mentalmente perturbada enquanto fabricava acusações sobre Peter, empregando as mesmas táticas que empregaram contra Anna. O acontecimento final ocorreu quando Olivia foi promovida no trabalho, o que teria proporcionado sua independência financeira. Peter perdeu o controle e a espancou com tanta brutalidade que ela não conseguiu entrar. Quando ela ligou para meu pai pedindo ajuda, ele a aconselhou a colocar gelo e lembrar de seus votos de casamento. Foi quando seu colega de trabalho interveio e chamou a polícia. Peter e meu pai foram presos, um por violência doméstica e outro por intimidação de testemunhas e conspiração. Minha mãe me incentivou a voltar e ajudar a consertar as coisas. Ela continuou afirmando: a família precisa ficar unida durante uma crise, que Peter e papai precisavam da minha ajuda e que Olivia estava obviamente exagerando em tudo, assim como Anna fez. Eu perdi. Eu informei a ela como me sentia por ela permitir ações ao longo de sua infância. Eu a lembrei do que eles fizeram com Anna e como eles decidiram apoiar Peter, apesar de testemunhá-lo agredi-la no casamento de Chloe. Eu questionei se ela já havia considerado que se eles tivessem ajudado Peter quando ele era mais jovem ou o responsabilizava por seu comportamento, Olivia talvez não estivesse no hospital agora. Minha mãe começou a chorar, admitindo que deveriam ter agido antes. Ela reconheceu que ela e o pai sempre souberam que Peter teve problemas, mas eles acreditavam que o estavam protegendo, mantendo tudo escondido. Muito pouco, muito tarde. Desliguei e bloqueei o novo número dela. Chloe me ligou mais tarde para confirmar algumas informações que recebeu de parentes. Os pais de Olivia estão perturbados e lamentam não ter acreditado nela antes. Eles a apoiam totalmente em trazer acusações contra ambos, Peter e meu pai. A polícia também está investigando potenciais vítimas adicionais, uma vez que muitas delas, as ex-namoradas de John, apresentaram alegações semelhantes de abuso e perseguição. Hannah propôs que entremos em contato com Olivia através de Chloe e lhe oferecemos assistência se ela precisar, o que provavelmente faremos. Anna mencionou como ela teve sorte de ter ajuda para lidar com Peter, e Olivia pode precisar de alguém que entenda o que ela está passando. Alguns podem acreditar que estou sendo frio com meus pais, mas aprendi que encorajar comportamentos tóxicos simplesmente cria mais vítimas. Minha família teve inúmeras oportunidades de mudar, mas decidiu não fazê-lo. Agora eles podem lidar com as consequências das suas decisões sem a minha ajuda. Meu objetivo agora é defender minha própria família, minha esposa, nossa filha ainda não nascida e a vida tranquila que criamos, longe de sua toxicidade. Atualização 4. Muitas pessoas me enviaram mensagens pedindo atualizações sobre a situação com Peter, meu pai e Olivia, então foi isso que aconteceu nos últimos 6 meses. Primeiro, algumas notícias maravilhosas do nosso lado.
Há 3 meses, Ana, e dei as boas-vindas à nossa filha Isla. Ela é completamente saudável e incrivelmente adorável. A paternidade tem sido incrível e apenas confirmou que romper os laços com minha família problemática foi a decisão correta. Chloe e seu marido vieram ver Isla no mês passado, e vê-los com ela apenas confirmou como é o verdadeiro amor familiar. Agora, para uma atualização sobre os casos de meu pai e de meu pai, Chloe tem nos mantido atualizados porque ainda mantém contato com alguns parentes distantes. Peter concordou com um acordo judicial no mês passado. Ele cumprirá pena de 8 anos de prisão por violência doméstica grave, com possibilidade de liberdade condicional após 5 anos. O caso do meu pai ainda está em andamento, embora seu advogado aparentemente esteja tentando chegar a um acordo. Sua licença imobiliária foi suspensa enquanto se aguarda uma investigação e a maioria de seus parceiros de negócios se separaram dele. O progresso da minha mãe é o mais surpreendente. Após nossa conversa anterior por telefone, ela começou a terapia. De acordo com Chloe, ela saiu da casa da família e pediu o divórcio do meu pai na semana passada. Ela me enviou uma carta de 12 páginas pedindo desculpas por tudo, permitindo Peter toda a sua vida, falhando em me proteger quando criança, e o mais importante, como eles trataram Ana. Ela revelou que ela e meu pai produziram essencialmente o monstro Peter por nunca responsabilizá-lo. Não respondi ao seu e-mail. Parte de mim respeita o fato de ela finalmente estar confrontando a verdade. Mas é muito pouco, muito tarde. Onde estava esse entendimento quando Peter estava torturando animais quando criança? Ou enquanto ele estava perseguindo Ana? Ou quando o testemunharam agredi-la durante o casamento de Chloe? Ana, e ainda estou falando sobre permitir que ela tenha contato supervisionado com Isla, mas isso ainda levará anos se acontecer. Olivia veio até nós através de Chloe. Ela está melhor. Ela mora com a irmã em outro estado e está fazendo terapia extensa. Ela pediu o divórcio e está cooperando totalmente com os promotores. De acordo com Chloe, inúmeras outras mulheres apresentaram alegações de que Peter os maltratou no passado, incluindo 2 de sua igreja. A polícia também está investigando essas situações. Os pais de Olivia deram um apoio maravilhoso quando a verdade foi revelada. Eles pediram desculpas publicamente a ela por não acreditar nela antes e cortaram todas as conexões com meus pais. Estão até colaborando com organizações de violência doméstica para ajudar outras famílias a identificar indicadores de abuso e manipulação. Nossa extensa família está fundamentalmente dividida em 2 facções. A maioria dos nossos primos e parentes mais novos apoiaram a nós e a Olivia, enquanto a geração mais velha continua a dar desculpas para Peter e meu pai. A mãe de Chloe, minha tia, formou um grupo de terapia familiar para parentes que querem entender como as coisas ficaram tão ruins e como melhorar as coisas para as gerações futuras. Ana e estou focado em nosso filho e em nossas vidas aqui. Ana voltou a trabalhar meio período na semana passada e foi promovido a diretor de enfermagem pediátrica. Ainda trabalho remotamente, mas estou pensando em abrir minha própria empresa de consultoria de software. Criamos uma comunidade fantástica aqui, completa com amigos incríveis e familiares escolhidos. Às vezes penso em contactar a minha mãe ou responder a sua carta, mas depois olho para Isla e penso em como os meus pais esperariam que eu deixasse Peter perto dela se ainda estivéssemos em contato, alegando que ele merecia outra chance. Só esse pensamento me lembra que tomamos a decisão certa ao ficar longe. O padrão de crueldade e capacitação em minha família termina comigo. Isla crescerá em um ambiente que valoriza relacionamentos saudáveis e respeita limites. Cortar membros tóxicos da família às vezes é a melhor coisa que você pode fazer por seu filho, não importa o quão doloroso seja. Obrigado por assistir. Se você ainda não se inscreveu, faça-o e ative o sino de notificação para ficar atualizado com mais histórias chocantes da vida real acontecendo ao seu redor.